Mitos e verdades sobre a saúde do coração. Hoje eu vou trazer 3 mitos e a gente vai ver se isso é verdade sempre ou não. E se isso pode ser uma dúvida sua. Então, se você quer saber um pouquinho sobre relação café e coração, sobre se todo colesterol alto é um problema e também sobre se ocorrer risco maior de infarto, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou tirar a gente vai avaliar se essas 3 situações são mitos ou verdade. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista. Meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas, às 18h30, com conteúdo relevante sobre saúde, sobre exercício, sobre os pilares do estilo de vida. Então, se você quer cuidar melhor da sua saúde e saber como é que você começa a partir de hoje, então é aqui o seu lugar. Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Pode maratonar, que tem bastante conteúdo, eu tenho certeza que tem algum conteúdo que pode impactar positivamente o seu cuidado com a sua saúde, pode ser uma dúvida sua, e eu conto também com vocês para compartilhar o conteúdo. Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e a gente consiga levar informação de qualidade, com segurança, para que vocês otimizem a saúde de vocês. Se você quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal, tem aqui a descrição, meu site, e também tem o meu primeiro podcast, onde eu falo sobre podcast Ritmo Saudável do Coração à Consciência. Eu vou trazer para vocês conteúdo com participantes para que a gente fale sobre os pilares do estilo de vida, para que vocês consigam tangibilizar como é que é esse cuidado e trazer essas informações e colocar em prática no dia a dia de vocês. Mitos e verdades sobre a saúde do coração. O coração, como é um órgão vital, ele é muito associado com muito medo. E isso faz com que, muitas vezes, a gente tenha umas convicções, uns conhecimentos, umas certezas que muitas vezes não são totalmente verdade. E hoje eu vou trazer para vocês 3 mitos ou verdades, para que a gente discuta um pouquinho sobre situações que são até corriqueiras no nosso dia a dia, dúvidas comuns, e hoje a gente vai começar a tentar decifrar um pouquinho essas dúvidas. Primeiro mito: café faz mal para o coração. A gente sabe que o café, ele tem como substância principal ali a cafeína, que é um estimulante do nosso sistema nervoso simpático. Ele estimula o aumento de adrenalina e de cortisol e é um estímulo para o nosso coração trabalhar mais. Aumento de pressão arterial, aumento da frequência cardíaca. Então, o café, ele pode potencializar a ação do nosso coração. E a pergunta, será que esse café faz mal? A gente sabe que estímulos de cafeína são até interessantes dependendo da situação que você se encontra. Então, se você está ali numa manhã para poder despertar e tomar um ânimo ali, a cafeína cai muito bem. Mas o cuidado que a gente precisa ter em relação à cafeína são a dose da cafeína que a gente está utilizando. Será que você está utilizando a dose de cafeína em excesso? A gente sabe que doses de 300 até 400 miligramas de cafeína por dia são seguras para o coração. Mas um adendo, a gente precisa saber a nossa individualidade biológica. Cada um tem uma sensibilidade maior ou menor para a cafeína. Então pode ser que 300, 400 gramas para mim não faça diferença nenhuma. Mas pode ser que 150 miligramas para uma pessoa seja um estímulo adrenérgico mais intenso e leve a sintomas. Quais seriam os sintomas associados à utilização da cafeína? Elevação do nível de pressão arterial e sensação de arritmia, palpitações, que pode de fato até desencadear arritmia. Então a cafeína por si só, ela não gera um mal, dependendo da dose e do indivíduo que está utilizando aquela cafeína. E muito cuidado a gente tem que ter, não somente com o café, que é ali a fonte natural da cafeína, mas os suplementos, tanto os pré-treinos quanto os próprios energéticos, quanto agora essas bebidas de café prontas, que tem uma carga maior de cafeína. E se você ao longo do dia, além do seu café, você vai associando esses outros suplementos, você pode ter sim aumento da sensação de palpitação, elevação da frequência cardíaca, tanto no repouso quanto durante o exercício, e aí precisa avaliar se isso está sendo seguro ou não. Individualização é a grande questão. Segundo mito: será que colesterol alto é sempre perigoso? Quando a gente fala em colesterol, a gente está falando de diversas subunidades do colesterol. Eu tenho colesterol total, eu tenho colesterol bom e eu tenho colesterol ruim. Quando a gente pensa no colesterol como um todo, quanto mais alto o colesterol, sobretudo o colesterol ruim,
isso faz mal, é perigoso para o seu coração. Mas se esse colesterol alto é advindo de um colesterol bom, se você tem o HDL colesterol, que é o colesterol protetor. Por que esse colesterol é protetor? Porque ele tira as partículas que são ateromatosas, aterogênicas da corrente sanguínea. Então é como se ele estivesse fazendo uma faxina da sua corrente sanguínea, por isso que ele é um colesterol bom. Então se você tiver níveis elevados do colesterol bom, isso não é perigoso para o seu coração, isso é um objetivo de saúde. Então você pode ter um colesterol total alto às custas de um HDL alto. E isso é bom. E seu LDL provavelmente vai ser normal. Agora, se você tem um colesterol alto às custas do colesterol ruim, que tem o maior efeito aterogênico de depósito de gordura nas artérias do seu corpo, isso é perigoso de fato para o seu coração. Então nem todo colesterol alto é ruim. Precisa individualizar tanto o valor do colesterol em si, quanto a qualidade, qual é o tipo de colesterol que está alto e também qual é o seu risco cardiovascular. Então se você tem um risco cardiovascular baixo, o seu colesterol não precisa ter baixo. Ele pode ficar ali até 130, o colesterol ruim. A passo que, conforme você vai aumentando seu risco cardiovascular, mais incisivo o controle do seu colesterol é necessário para a gente minimizar que esse colesterol vá fazendo com que você vá criando mais placas de gordura nas artérias do seu corpo e propiciando risco de desenvolvimento de infarto, de AVC e outras complicações cardiovasculares. Ou seja, colesterol alto nem sempre é ruim. E o terceiro mito é: correr pode me dar infarto? A gente sabe que essa pergunta é clássica e quem já infartou, quem já tem stent ou quem tem medo, sabe, pô, será que se eu correr eu estou piorando o meu risco de infarto? O infarto, ele é gerado quando a gente tem uma interrupção da chegada de sangue em determinada região do nosso coração. Eu tenho um entupimento ali numa das artérias do meu coração e faz com que esse sangue não chegue de uma forma adequada e eu vou ter um sofrimento de uma região do meu coração. Mas qual seria a relação da corrida? A corrida, ela faz com que o nosso coração trabalhe mais. Só para vocês terem uma ideia, nosso coração chega a trabalhar de 4 a 6 vezes mais durante o exercício que durante o repouso. E a corrida é um exercício de alta intensidade. Então esse é o motivo pelo qual a corrida ela exige mais do meu coração. E se eu exijo mais do meu coração e meu coração tem alguma circunstância que ele não impede que ele trabalhe de uma forma adequada, seja uma lesão obstrutiva, tem uma placa de gordura, sim, eu tenho maior risco de desenvolver infarto durante a corrida. Porque é um coração mais estressado, um coração que não está adequadamente pronto para ser exigido. Então, por isso que, sobretudo os indivíduos acima de 35 anos, precisam ser avaliados para correr com segurança. E, além disso, se você tem algum histórico na família, sobretudo de histórico de infarto, de ponte safena, de angioplastia, em idades jovens na sua família, o quanto antes você precisa buscar para minimizar que seus fatores de risco venham a sobrepor sua história genética e fazer com que a corrida seja assim um fator de risco. Então, a corrida pode sim propiciar um infarto, dependendo do substrato que você tenha, como é que está seu coração nessa posição de repouso e em relação durante o exercício. Então, por isso, o exercício protege a gente, mas depende de quem está fazendo. Então, a avaliação é essencial para que a gente faça o exercício de uma forma segura e esse exercício venha trazer benefício e não malefício quando a gente põe o nosso coração a trabalhar mais. Qual desses 3 mitos você sabia ou não sabia? Qual você gostou mais? Deixa aqui nos comentários. Será que correr, você corre, você tem segurança que você não vai infartar? Você bebe café em excesso ou não? Ou seu nível de colesterol? Ou o seu colesterol que é alto? É o bom? É o ruim? Ou tá os dois? O ruim tá alto e o bom tá baixo? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso a esse canal. Se esse canal está sendo relevante para você, então seja um propagador dele. E, pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo.